Meus irmãos, hoje nós estaremos começando, pela graça do Senhor, mais uma série de exposições no livro da Escritura, como é nosso costume. Nós tivemos algumas mensagens avulsas, mas nós estamos começando como nós sempre costumamos e decidimos em oração, buscando o Senhor Deus, e depois, na semana passada, de expor um texto desse livro, nós julgamos apropriado expormos o livro de Ezequiel. Ezequiel, um profeta do exílio. Nós abordamos o capítulo 33 na semana passada e resolvemos então começar a expor este livro. Eu quero que você abra no capítulo 1, e nós vamos nesta noite falar sobre a glória de Deus entre os cativos do seu povo. A glória de Deus entre os cativos do seu povo. Nós vamos ler apenas o capítulo 1, mas o que falaremos, mercê de Deus, será baseado nos 3 primeiros capítulos, quando Ezequiel tem a primeira visão de Deus e ele também recebe o seu chamado para ser um atalaia sobre a casa de Israel. Então eu gostaria a casa de Judá, sobretudo entre os cativos do seu povo. Ezequiel capítulo 1. Este é o livro que estaremos até o seu final, se o Senhor Deus nos permitir, expondo. Lembrando que nós temos uma série de exposições recentes no livro de Gênesis. Alguns achavam que a gente ia para Êxodo, a gente ainda estava refletindo, mas pensamos e vamos descobrir que este livro é relevante para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como bronze, o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro. Outras 2 asas cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles também, elas se elevavam.
Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras duas asas, com que corria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém. Senhor nosso Deus, estamos pisando em terra santa. Tu estás presente aqui e agora temos a leitura da Tua palavra, que descreve de maneira teofânica, terrível e ao mesmo tempo maravilhosa a glória do Senhor, que se manifestou entre os cativos da Babilônia. E queremos, ó Deus, aprender através desse texto, ó Deus, sobre as implicações de termos a Tua glória habitando em nós como Teu povo, em nossa peregrinação e em nosso cativeiro. Que nesta noite sejamos quebrantados, mas também encorajados, renovados, fortalecidos para a glória do Senhor. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cremos que este livro é bem apropriado para a nossa meditação nesse ano, porque este livro foi escrito num contexto de uma calamidade mundial. E a calamidade aqui em questão é a calamidade da guerra. Nabucodonosor, tendo dominado e subjugado o Império Assírio, que era o império que dominava o mundo, avançou as suas tropas pela Palestina e conquistou toda aquela região que era uma passagem entre o Egito e as demais regiões da parte do norte. E era uma terra cobiçada porque ali era uma importante via de transporte, importante passagem. E Nabucodonosor, então, conquista o Egito, conquista a Palestina, conquista Judá. Israel já tinha ido para o cativeiro assírio. E agora ele também conquista 7 nações ao redor de Israel. Os inimigos de Israel também, as nações ímpias, foram conquistadas. Os irmãos sabem que na guerra há grande mortandade. A guerra tem muitas mortes, muita violência. E os corpos, os cadáveres no chão provocam muitas doenças. Há muitas perdas. E Ezequiel vivenciou esta situação. E um fato importante para nós, como povo de Deus, é que a guerra atingiu as nações, 7 dessas são mencionadas no livro de Ezequiel. Mas a guerra também atingiu o povo da aliança, o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus não ficou incólume, não ficou ileso diante da calamidade da guerra. E não foi diferente com o povo de Deus, que também sofreu mortes, perdas.
Destruição. No primeiro momento, ainda não havia sido destruída Jerusalém, nem um templo destruído, mas ele fora saqueado. Então nós estamos no momento em que você tem as nações ímpias sofrendo por morte, pela calamidade da guerra, pela destruição, mas o povo de Deus também, e mais do que isso, não apenas os infiéis do povo de Deus, a quem o Senhor estava castigando, mas os próprios justos, o próprio remanescente fiel, também foi para cativeiro. O fato de serem fiéis não impediu que esses homens e mulheres piedosos fossem para o cativeiro, e Ezequiel foi um deles. Lembremos-nos que Jeremias, que profetizou por 40 anos o cativeiro babilônico, chegou a vivenciar os primeiros anos do cativeiro, e sofreu e viu a cidade ser destruída. Lembremos-nos que Jeremias, no período do cativeiro, ficou em Jerusalém, depois foi raptado por um grupo que queria fugir para o Egito, queria levar e levou o profeta, achando que o Egito ia salvá-los. Já Daniel foi um agente do reino de Deus na própria corte babilônica, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Ezequiel foi levado para um outro lugar. Eu quero relembrar aqui o que já falei na semana passada, na exposição de Ezequiel 33, a saber, o contexto histórico de Ezequiel, mas um contexto mais pessoal. Ezequiel era, como diz aqui o nosso texto, no versículo 3, que ele era filho de Buzi, que era sacerdote, portanto, ele era da família sacerdotal. Provavelmente Ezequiel cresceu na Palestina, e Ezequiel provavelmente não com certeza, ele cresceu sendo preparado para ser um sacerdote. E que honra maravilhosa, porque o Senhor havia dito dos filhos de Levi: os filhos de Levi serão a minha porção no meio dos filhos de Israel. Eles é que serão responsáveis pelo culto. Eles serão responsáveis primeiro pelo tabernáculo e agora já no período do templo, pelo templo. Eles oficiarão, eles eram aqueles que podiam adentrar o santuário. Eles podiam contemplar todas aquelas peças e aqueles utensílios preciosos que simbolicamente apontavam para a glória, para a dignidade e para a majestade de Deus. Quando entravam no templo, eles contemplavam os querubins desenhados em gravuras e também no grosso véu, lembrando que os querubins eram guardiães da presença de Deus. Lembre-se que quando Adão foi expulso do Éden, o Senhor colocou querubins ao oriente do Éden para guardar o caminho da árvore da vida e o refugir de uma espada que se revolvia. E mais tarde o Senhor Deus ordenou que se desenhassem querubins nas cortinas do tabernáculo, nos véus do tabernáculo, e sobre a arca também, que representava a presença de Deus no Santo dos Santos, havia querubins. Então os querubins eram guardiães, e eles estavam dizendo naquele momento da velha aliança, na velha dispensação, o caminho para o Santo dos Santos ainda está fechado ao homem pecador. E somente o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, e os demais sacerdotes podiam adentrar o santuário, e Ezequiel estava preparado, e se ele ainda não tinha visto todas esses utensílios preciosos que apontavam para a glória do Senhor no templo, ele certamente ouviu do seu pai e foi educado. Então ele se preparou para, aos 30 anos, começar a sua vocação sacerdotal. Veja que não estamos falando aqui de uma carreira assim chamada secular, por assim dizer. Ele estava totalmente preparado para dedicar-se a ser sacerdote e trabalhar 24 horas por dia, em tempo integral, exclusivamente para o culto do Senhor. E que privilégio! Era uma grande vocação. Mas então, aos 25 anos, faltando 5 anos para ser ordenado, os seus sonhos são frustrados. Jerusalém é invadida. O templo é saqueado, os utensílios preciosos que representavam a presença do Senhor são despedaçados. Simbolicamente, para a cultura da época, Nabucodonosor estava invadindo a casa do Deus de Israel e capturando o Deus de Israel. Os seus deuses estavam, na visão dele, prevalecendo sobre o Deus de Judá e Jerusalém. E você pensa então na decepção. Desse modo, ele vai para o exílio em 597. O cativeiro está narrado em 2 Reis, capítulo 24, quando o rei Joaquim é levado cativo. Eu quero que você abra lá, 2 Reis, capítulo 24, e nós vamos ler apenas do verso 11 ao 16. Assim está escrito: Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade, quando os seus servos a sitiavam.
Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano de seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Aquela casa que representava a glória do Senhor, onde a nuvem de glória pairava sobre o Santo dos Santos. E os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra, ele os levou cativos de Jerusalém a Babilônia. Todos os homens valentes até 7.000, os artífices e ferreiros até 1.000. Todos eles destros na guerra. Levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. Observe que Jerusalém ainda não é destruída. Ela é duramente abalada, o templo é saqueado, mas não é destruído. Mais tarde será destruído. Então, em 597, aos 25 anos, possivelmente, ele é chamado, ele vem para aquele lugar que é chamado aqui de um lugar junto ao rio Quebar. Veja que no verso 1, aconteceu no 30º ano do 5º dia, do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ele está numa cidade chamada Tel Abib, e depois ele vai usar este nome aqui, Tel Abib, como nós vimos no capítulo 33, na exposição anterior. Então veja que o sonho dele é frustrado, mas ele vai com 25 anos e com 5 anos de cativeiro, 5 anos amargando o cativeiro, é então que ele recebe um chamado. E esse chamado é um chamado mais glorioso do que o que ele estava imaginando. Porque ele estava sendo preparado, ele havia sido chamado por nascimento para ser da tribo de Levi, para ser um sacerdote. E por 5 anos o seu chamado, a sua vocação, aquilo que ele achava ser o seu chamado, foi frustrado. Mas quando Deus se apresenta a ele, Deus dá a Ezequiel visões que poucos profetas jamais tiveram. E nós temos aqui visões que são o princípio do que nós chamamos de literatura apocalíptica. Que nós temos um exemplo em Apocalipse, e alguns exemplos em Daniel, do capítulo 7 até o final. Mas Ezequiel também tem uma visão do mundo sobrenatural, ele tem a visão do que nós chamamos de teofania, que é uma manifestação poderosa, sobrenatural, e até, por que não dizer, terrível, da presença e da glória de Deus. E aqui vem uma primeira grande lição para nós. Porque para Ezequiel, a grande maravilha, a grande bênção, seria ministrar no tabernáculo, seria olhar para todos aqueles utensílios, seria refletir na glória do Senhor, seria oferecer as orações com o incenso sobre o altar do incenso e sentir o aroma suave daquele incenso adentrando o Santo dos Santos, representando as orações dos santos, subindo à presença santa de Deus. Isso era algo glorioso, mas agora ele vê o templo, a casa do Senhor, o lugar da glória do Senhor, aquele lugar para onde o Senhor Deus disse que estariam seus olhos o tempo todo voltados, saqueada. Mas quando ele tem visões de Deus, ele percebe que lá no cativeiro, entre os exilados, ele tem um ministério mais glorioso. Mas antes de dizer e de fazer a aplicação, eu preciso dizer, ele morava em casa própria, nessa cidade chamada Tel Abib, mesmo nome da atual capital de Jerusalém, de Israel, não quer dizer que seja a mesma cidade, mas é o mesmo nome, próximo ao rio Quebar, que era um estreito canal nas proximidades de Nippur, cidade babilônica. Ele mora entre os exilados, era uma comunidade, então, de prisioneiros de guerra, embora oriundos de Judá, embora eles pudessem ir e vir. No capítulo 33 chega um grupo de irmãos para dizer que a cidade caiu, a cidade ainda vai cair. Mas, além disso, ele
que era um homem feliz no casamento, perde a sua esposa de maneira repentina, possivelmente no cerco de Jerusalém. No capítulo 24, verso 16, o Senhor ainda haveria de anunciar que a sua esposa lhe seria tirada sumariamente, ou seja, ele sofre com esta guerra a perda de sua esposa. Não sabemos que se foi por algum ferimento de guerra, mas diz a palavra do Senhor, no capítulo 24, 15, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eis que as súbitas, ou seja, de repente, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas, geme em silêncio, não faças lamentações pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mando. Tudo o que o judeu fazia quando alguém da sua família morria. Você não vai lamentar, você vai só gemer em silêncio. Porque Deus está dizendo, você vai ser um símbolo, um emblema para o meu povo. Eu vou tirar a delícia do meu povo, que é o meu templo. Eu vou destruir o templo. Imagine esse tipo de profecia. Os profetas, entre aspas, da atualidade, gostam só de profetizar coisa boa, que agrada o ego dos ouvintes, né? Deus me mandou te dizer, aí fala os mesmos jargões de todo mundo. Mas aqui, esta profecia real está dizendo, hoje eu vou tirar a tua esposa. E não só isso, eu quero que você diga, olha, o que está acontecendo comigo é o que vai acontecer com Israel. O Senhor vai tirar o templo. Muitos profetas estavam dizendo, olha, o cativeiro não vai durar mais que 2 anos. É só lermos o livro de Jeremias, especialmente ali a partir do capítulo 28. E nós vamos ver que profetas como Ananias diziam, não, o povo de Israel vai voltar logo. Deus vai quebrar o jugo de Babilônia. E Jeremias, Ezequiel diziam, não. O cativeiro vai ser, o que está ruim vai ficar pior. Então é nesse contexto que Ezequiel recebe um ministério muito mais glorioso, porque nesse ministério ele tem uma visão da glória de Deus, ele tem uma visão do reino de Deus, ele tem uma visão mais tarde, como nós veremos se o Senhor Deus quiser, ao longo da exposição, bem mais para frente, ele tem uma visão do templo escatológico de Deus, da Jerusalém celestial, ele tem uma visão que poucos profetas tiveram. E qual é a grande lição para nós, crentes? A grande lição para nós é que quando aos nossos olhos as coisas estão mais negras, quando aos nossos olhos as coisas estão difíceis, quando nós mesmos somos atingidos pela calamidade que assola a humanidade, como tem acontecido, não pense que as coisas estão piorando para o nosso mal. Pelo contrário, quando Deus permite que o seu povo passe por situações difíceis, que o seu povo sofra perdas com a calamidade, Deus tem algo muito mais glorioso para o seu povo. A palavra de Deus mesma diz, e eu não estou falando nesse sentido temporal, que os teólogos da prosperidade falam, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós vivemos num mundo condenado à destruição, num mundo que está debaixo do juízo de Deus, e ao longo da história Deus sempre enviou juízos temporais, calamidades, e o Senhor Jesus disse que até a sua vinda assim seria, e assim aumentaria inclusive em intensidade. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer que quanto mais as coisas pioram para o povo de Deus, maior é a glória. Porque a palavra de Deus diz que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, se não me engano, no capítulo 4, ele diz que os sofrimentos tenho para mim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E quanto mais o crente sofre neste mundo, com as calamidades desse mundo, com as perseguições desse mundo, maior glória isto acarreta para ele no dia final. O apóstolo Pedro diz isso para uma igreja em perseguição, lá no capítulo 1, a partir do verso 7. Ele diz que nós, não havendo visto a Cristo, nós amamos a Cristo, e no presente nós nos alegramos, nós exultamos na bendita esperança, ainda que no presente, por breve tempo, nós sejamos contristados por várias provações, e ele diz, para que o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, o fogo aqui é o fogo da provação, redunde em honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Então, quanto mais nós sofrermos com as
as calamidades desse mundo. E quanto mais sofrermos por causa de nossa fidelidade ao Senhor, maior glória nós experimentaremos no dia final. É possível que Deus mande um crente para o hospital. E é claro que nós devemos orar e pedir pela restauração. Mas nós precisamos entender que quando Deus faz isso na vida do crente, Ele faz para a sua maior glória e Ele faz para que este crente experimente maior glória. Que tenha a oportunidade de testemunhar da sua graça a outros. Então, povo de Deus, nós vivemos um cenário de mortandade que nos cerca, e a coisa pode piorar. Mas nós temos uma oportunidade gloriosa de ser um povo que manifeste a presença de Deus, o juízo de Deus, a graça de Deus ao mundo, e isto é glorioso para o povo de Deus. Nós temos uma oportunidade gloriosa no meio da tribulação. É isto que Deus vai dizer para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu te mandei para o cativeiro. Veja, eu estou falando de alguém fiel, de alguém que não quebrou a aliança, de alguém que não era responsável por aquele cativeiro, não era responsável direto. Ele não fazia parte dos apóstatas. Os fiéis também sofreram mortes, os fiéis também sofreram cativeiro, os fiéis também sofreram perseguição. Os fiéis sofreram perda, mas a perda para eles era glória, enquanto que para os ímpios era destruição, era miséria. Era juízo, mas para o justo é glória. Quando um crente, daqueles que estão em países onde o cristianismo é perseguido, e são 200 milhões de cristãos perseguidos, quando ele morre sob tortura, com a espada no seu pescoço, confessando a Jesus, você pensa que nós teremos maior glória, que nós experimentaremos maior glória do que esses irmãos? Não, eu vos afirmo. Quanto maior o sofrimento, crente, maior a glória. E é isto que Ezequiel experimenta no meio dos exilados. Então, assim, ele escreve, ou ele profetiza, e temos esse livro que tem 3 objetivos. O primeiro deles era proclamar o juízo divino ao povo apóstata de Judá e Jerusalém. Proclamar o juízo divino ao povo apóstata de Judá e Jerusalém. Esse era o propósito primeiro dele. Do capítulo 1 ao 24, é nisso que se concentram os oráculos que Ezequiel pronuncia da parte do Senhor. Em segundo lugar, não só proclamar o juízo ao povo apóstata da igreja, nós estamos falando de Judá e Jerusalém, é a igreja visível na velha dispensação. Mas ele também proclama o juízo de Deus às 7 nações estrangeiras ao redor de Jerusalém, do capítulo 25 ao 32. Do 1 ao 24, sobre Judá e Jerusalém, os ímpios da igreja visível. E do capítulo 25 ao 32, as nações estrangeiras ao seu redor. Juízo. Em segundo lugar, Ezequiel também tem por objetivo motivar a fé, a confiança, a esperança do remanescente fiel, com oráculos de esperança, os fiéis no exílio, através das promessas de restauração em cumprimento de sua aliança e a glória final do reino de Deus, do capítulo 33 ao 48. Esta é a ênfase do seu livro. Ou seja, ele vai falar para aqueles que foram para o cativeiro sem ter nada diretamente a ver com isso, e ele vai dizer: olha, vocês são um remanescente fiel, e eu quero mostrar para vocês que o Senhor é Deus, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. E não só isso, ele fala para os incrédulos do seu próprio povo: eu vou converter vocês, essa palavra vai falar a algum momento no coração de vocês, porque eu vou restaurar o meu povo de Israel. E o terceiro propósito desse livro é ressaltar a responsabilidade pessoal, individual, diante de Deus. Isto porque no capítulo 18, de 1 a 32, e no capítulo 33, de 10 a 20, o povo reclama que eles estão pagando pelos pecados dos seus pais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, a gente está pagando pelo que nossos pais fizeram. E Ezequiel vai mostrar: não, a alma que pecar, esta morrerá. Cada um sofre as consequências
do seu próprio pecado. Mas isso é um assunto para a gente, quando for expor esses capítulos. Mas ele diz, olha, a responsabilidade é pessoal, é individual diante do Senhor. Então, tendo colocado isso, eu quero fazer uma descrição da glória de Deus, e este é o tema da nossa mensagem, a glória de Deus entre os exilados. E eu quero mostrar, então, o que Ezequiel, a contemplação da glória de Deus, o que isso fala sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, e as implicações disso para nós. No capítulo 1, ele tem uma visão da glória de Deus, de um modo geral. No capítulo 2 e no capítulo 3, ele é comissionado a ser um profeta, é o seu chamado. E o capítulo termina com uma nova visão, mais rápida, da glória de Deus. Ezequiel poderia dizer, é o profeta da glória de Deus. Ele vai descrever muitas vezes a glória de Deus se movimentando. E é claro que nessa visão que nós temos aqui, de Ezequiel 1, nós não temos condições de falar do significado de todos os detalhes, porque alguns detalhes ninguém sabe. Então a gente não vai aqui tentar reinventar a roda. E nem falar novidades, mas dá para nós entendermos os aspectos gerais da visão de Ezequiel. Porque alguns significados não nos estão abertos nesse momento, porque eram termos que só os judeus entendiam e até hoje a maioria dos estudiosos não conseguiu descobrir. E quando se inventa muita coisa dos detalhes, você acaba falando heresia. Mas há algumas coisas aqui e que nós vamos ver também paralelos delas em Apocalipse e que podem nos remeter, sobretudo, à glória e aos atributos do Senhor. E a primeira visão de Ezequiel, veja que ele teve visões de Deus, foram várias visões. Na verdade, é como se fosse um quadro, um mosaico com cenas em movimento. E na primeira cena, ele vê 4 seres viventes, observe aí. E esses seres viventes, nós ficamos sabendo no capítulo 10, que eles são querubins, guardiães da glória e da santidade de Deus. Eu quero primeiro descrevê-los, depois nós vamos no capítulo 10. Veja que ele diz, eu olhei, no verso 4, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem de fogo, veja, com fogo. Então a ideia de vento tempestuoso é como se fosse um furacão, né? Ou um tufão. Ele vem alguma coisa como um tufão, uma nuvem tempestuosa, mas havia fogo, estava a revolver-se, e resplendor ao redor dela, havia um brilho ao redor dessa nuvem. A nuvem é espessa, há uma espécie de furacão e uma nuvem ao redor dela, e no meio de tudo isso, ainda uma coisa como metal brilhante saía do meio do fogo, e do meio dessa nuvem a semelhança. Veja, quando ele diz a semelhança, é porque a visão é tão sobrenatural que ele não tem como descrever em linguagem ou em semelhança de alguma coisa. Por isso que ele diz, olha, uma coisa como semelhante a isso. Ele tenta associar ao máximo a alguma coisa que que eles conhecessem. É o que nós chamamos de teofania. As teofanias são aquelas aparições sobrenaturais de Deus, em toda a sua glória. Mas a palavra de Deus então diz que esses 4 viventes, eles tinham a aparência, era uma semelhança de homem. Veja, não eram exatamente homens, mas era uma semelhança de homem. A ideia que ele vai falar pela descrição é que quando se olha ao primeiro relance, você vê como se fossem seres humanos. Eles têm corpo de homem, eles devem ter braços e pernas de homens, eles têm uma cabeça semelhante a de homem, só que esses seres são estranhos, eles são terríveis. Primeiro, eles têm 4 asas e 4 rostos. Eles, com 2 asas, cobrem o corpo nu. E com 2 asas, eles encostam uma na outra para cima. E, ao que parece, pelo que está falando, eles estão numa forma de quadrado. Cada um para a sua frente. E uma asa tocando a outra, formando uma espécie de quadrado. E ele olha o rosto desses seres, e ele está olhando um rosto aqui, ele vê que o rosto da frente era de um homem. Observe aí, no versículo 10, a forma de seus rostos era de homem, o que ele está dizendo é o aspecto geral da forma, mas essa parte da frente aqui, à direita, eles tinham na frente o rosto de homem, à direita, rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e à direita, e também rosto de águia. Então você tem
rosto à esquerda a de leão, à direita de leão, à esquerda de boi, e atrás, provavelmente, rosto de águia. Como os 4 seres viventes estão nessa posição, é como se ele pudesse ver todos os rostos. Embora ele visse aqui na frente o rosto de homem, esse daqui ele vê o rosto de boi, esse daqui de leão e aquele lá de trás de águia. Então ele consegue perceber pelo perfil dos demais que eles têm o mesmo tipo de rosto. E isto é interessante porque o leão, o boi, o homem e a águia representam para começar, toda a criação de Deus. O homem é a imagem perfeita e a semelhança perfeita de Deus. Nenhum outro ser neste mundo pode espelhar de maneira perfeita e visível a imagem de Deus e a glória de Deus. Somente o homem pode refletir de maneira perfeita a glória de Deus. Segura aí que eu não estou falando heresia. Segundo lugar, você tem o rosto, como ele diz, de leão. O leão, os irmãos sabem, ele representa a majestade, a realeza, o poder e a força reais. A palavra de Deus vai falar depois de Cristo, o leão de Judá. Judá é leãozinho, disse Jacó na sua bênção profética. Mas há também à esquerda um rosto de boi. E enquanto o leão é o rei dos animais domésticos ou selvagens, para aquela cultura o boi era o rei dos animais domésticos, porque ele movimentava o arado, ele representava a força de trabalho, o boi representava o serviço e o boi também era oferecido em sacrifício. E por último, a águia, pela sua imponência, você lembra do que Deus fala lá em Isaías, capítulo 40? Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, sobem com asas como águias. A ideia de uma posição exaltada, uma posição superior a todas as coisas. Então, na verdade, esses seres, por um lado, representam toda a criação a serviço de Deus, por outro lado, eles apontam para a própria glória e transcendência de Deus. Deus é o totalmente outro, totalmente separado das suas criaturas. E os querubins, eles são querubins, diz a palavra de Deus, porque lá no capítulo 10, eu quero que você abra lá, no capítulo 10 de Ezequiel, Ezequiel os chama de querubins. Olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos cheias de brasas acesas dentre os querubins, e os querubins estavam para o lado direito, etc. É a mesma figura, são os 4 seres viventes, só que ele chama de querubins. E quem eram os querubins? Lembra lá desde Gênesis? Guardiães da presença de Deus. Eles eram pintados nas cortinas do tabernáculo, eles eram esculpidos sobre a tampa do propiciatório, e eles então são aqueles que guardam a presença de Deus. O homem santo não pode adentrar a presença de Deus, porque os querubins não deixam. Eles são guardiães da santidade de Deus. Mas mesmo os querubins, mesmo sendo seres puríssimos, eles cobrem o seu corpo nu, porque eles estão diante da santidade divina. Então a transcendência de Deus, a soberania de Deus, acima de todas as nações, está aqui representada nessa visão. E veja que ele diz que cada um andava para a sua frente, eles não se viravam quando eles iam, diz o verso 9, porque eles estão em 4. Então, se anda para cá e anda para lá, um não se vira. Os seus pés eram direitos, eu não sei exatamente o significado disso, não me atreverei a falar. Mas o ponto aqui é que diz que cada um andava pela frente, para a sua frente, no verso 12, para onde o Espírito havia de ir. O Espírito aqui é o próprio Espírito, a vida, a força que tinha nos querubins. E o aspecto deles era como carvão em brasa. Apesar deles terem uma aparência, eles eram chamejantes como carvão em brasa, e diz a palavra de Deus que essa visão metia medo em Ezequiel. E diz a palavra de Deus ainda que esses carvões em brasa, a semelhança de tochas de fogo, o fogo corria resplendente entre os seres, e deles saíam relâmpagos, e eles se movimentavam zigue-zagueando, no verso 4.
Então a ideia é isso aqui, como aquele voo do beija-flor, né? Para todo canto ele via zigue-zagueando, como relâmpagos, esses 4 seres viventes sem parar, unidos. Isto tudo aponta para a transcendência, para o poder de Deus, para a glória de Deus e para o fato de que toda a criação está debaixo do serviço de Deus. Por que isso é importante? Porque o povo de Israel estava sob o reino da Babilônia. O povo de Israel estava num país que era considerado um país imponente, cheio de glória humana, de resplendor humano. Os deuses da Babilônia, os templos da Babilônia eram magníficos. E eles agora haviam sido capturados, uma pequena nação, por aquele grande reino. Você lembra dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? E parecia que a Babilônia tinha capturado o Deus de Israel. Mas essa visão de Ezequiel está dizendo, Deus continua reinando. Deus e continua o transcendente. A criação está servindo a Deus. A Babilônia está servindo a Deus. Mas ele vê mais. Além desses seres viventes chamejantes, ele vê que havia uma roda ao lado de cada um deles, no verso 15. E o aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência. Elas tinham estrutura como se uma estivesse dentro da outra, quando você cruza 2 rodas assim, num sentido perpendicular uma à outra. As cambotas, que é a parte curva, né, da roda, eram altas, e diz o verso 18, metiam medo. Elas metiam medo, ele ficava com medo. E essas rodas estavam cheias de olhos. Então, primeiro veja, os querubins se movimentavam zigue-zagueando para todo lugar. Isso mostra tanto a transcendência de Deus, como também sua onipresença. Porque ele está em todo lugar. Mas, além disso, havia olhos, e isso aponta para a onisciência de Deus. Esses olhos podem contemplar todas as coisas. E diz que essas rodas, elas se elevavam, eles se movimentavam através dessas rodas, embora eles tivessem pés, e os 2 pés eram direitos. E para onde o Espírito queria ir, ele as impelia. E elas também iam. Eles andavam e elas andavam. Mas você acha que essa foi a coisa mais gloriosa que ele fez, que ele olhou? Ele está olhando de baixo para cima. Ele vê os seres viventes, ele vê a roda, isso já é terrível, já mete medo. Mas ele percebe quando eles estão com as asas estendidas. Lembre-se, em um quadrado, uma tocando a outra. Essas asas, 2 asas estão cobrindo o corpo e 2, na verdade, estão sustentando uma espécie de plataforma. Veja aqui no versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal, brilhante, de novo, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, viu o tatalar das suas asas como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, parando eles, abaixavam as asas. Então, essas asas estavam segurando uma plataforma. Mas o que é essa plataforma? Tem algo nessa plataforma. E é muito mais glorioso. E o que ele vê? Verso 26. Sua visão se eleva ainda mais. E ele vai ver que por cima dessa plataforma existe um como trono, por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, a cabeça dos querubins, dos seres viventes. Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Não é bem um homem, mas é semelhante, porque, na verdade, Ezequiel não vê o rosto de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, diz a palavra de Deus. Ele não vê exatamente o rosto, porque diz que essa figura semelhante ao homem era como um metal brilhante, havia um fogo ao redor dela, desde os seus lombos para cima, desde os lombos para baixo, como fogo e um resplendor ao redor dela. E diz que como o aspecto do arco, ela provoca uma espécie de efeito arco-íris ao redor do trono. E o resplendor, isto era o quê? Esta era, diz o verso 28, a aparência da glória do Senhor.
vendo isto, caí com o rosto em terra. Essa é a visão mais terrível. O que é que Ezequiel está vendo aqui, queridos? Ezequiel está vendo o que os estudiosos chamam de o carro-trono de Javé. É nada mais que isso. E não é suficiente, é muito mais do que suficiente. É Javé no trono. A base do trono é sustentada pelos querubins, guardiões da sua presença. As rodas são rodas do trono. Então, quando ele vê os seres zigue-zagueando, ele percebe que esses seres estão zigue-zagueando, mas acima disso é um trono, na verdade, se movimentando por vários lugares da terra, como um relâmpago, e sobre esse trono está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está Deus com seus carros e cavaleiros. E isso nos traz para nós uma grande lição. E eu quero aqui, para isto, usar o Salmo 18, porque uma figura semelhante é mencionada no Salmo 18. No Salmo 18, Davi celebra a vitória do Senhor. No dia em que Deus o livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul, Davi canta o livramento do Senhor. E veja como é que ele descreve. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Aí ele vai descrever a situação de livramento, a situação de morte que ele estava. Laços de morte me cercaram. Você se sente assim? A morte nos cercando, levando conhecidos, entes queridos, ameaçados, nos sentindo condenados. Era essa situação de Davi de uma maneira bem real, porque Saul perseguiu com todo o exército de Israel. Laços de morte me cercaram, torrentes, a ideia de uma correnteza, torrentes de impiedade me impuseram terror, perseguição. Nós ainda não sofremos isto, mas certamente nós nos sentimos cercados de impiedade, de ímpios, de maldade, de injustiça, de corrupção ao nosso redor. Ele está assim. Cadeias infernais me cingiram. Você já passou por essa situação de estar preso por cadeias de inferno, a alma em angústia, o espírito em tristeza profunda, em amargura de alma, e tramas de morte me surpreenderam. E o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E o que aconteceu? Quando o justo clama ao Senhor, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E veja, ele descreve o que acontece nos céus, quando o crente clama. Ele diz: então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o verso 10. Cavalgava o quê? Um querubim, e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade e águas espessas, nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e o desbaratou. O que é que Ezequiel está vendo? O que Davi viu? Ezequiel está vendo, por 5 anos ele via os cativos humilhados, o templo saqueado, Nabucodonosor imponente, mas agora ele está vendo quem reina. O que ele está vendo é que, na verdade, e aqui essa mensagem é para o remanescente fiel, que foi para o cativeiro. Ele está dizendo: o Senhor está ativo na terra. Ele tem cavalgado os querubins e ele vem para salvamento do seu povo. O próprio cativeiro faz parte da sua obra de salvamento do seu povo. Ele há de moldar o seu povo, ele há de colocar o seu povo na fornalha para aperfeiçoar, mas ele vai tirar de lá um remanescente fiel, porque o Senhor reina sobre os reis da Babilônia.
Os deuses da Babilônia não são nada, é o Senhor quem está executando esse juízo sobre Jerusalém, mas Ele é o mesmo que vai em livramento, em salvamento do seu povo. Amados, e aqui eu quero aplicar para nós. Nós estamos cercados pela mortandade, nós estamos certamente atingidos por perdas, aqui mesmo na igreja nós somos atingidos por perdas, mas crente, lembre disso, o teu Senhor está ativo, e Ele está ativo para o teu livramento, e até os sofrimentos que você passa fazem parte do propósito salvador de Deus para a sua vida, para a sua maior glória, e você há de desfrutar dessa glória na vinda do Senhor. Ele reina, Ele zigue-zagueia pelo mundo, é Ele quem está ferindo o mundo com mortandade, mas essa mesma mortandade para o seu povo é vitória. Entenda isso, igreja. Esse juízo para o mundo é vitória para a igreja. Ele é o grande cavaleiro. O seu trono é ao mesmo tempo um carro de guerra. E Ele está ferindo a terra. Mas para o seu povo, isto não é derrota, isto é vitória. Diz a palavra de Deus que diante da visão da glória do rei exaltado no trono, o que Ezequiel faz? Ele dança na presença do Senhor. Ele dança na presença de papai, como diz aquela música. Ele sai de quatro e chama uma multidão e faz um show. Diz, levanta a sua mão, sinta a glória, sinta a glória. É isso? Não! Diante da glória sobreexcelente do Deus santo e majestoso, ele apenas cai com o rosto em terra. Não tem pulo. É assim que os servos de Deus sempre se comportaram com visão da glória. E ele só se levanta, porque Deus o levanta. Deus o chama e diz, o quê? Filho do homem. Esse vai ser um termo repetido a exaustão para Ezequiel. Literalmente, filho de Adão, homenzinho, pecador, levanta-te, eu vou falar contigo. E o mesmo que ordena, levanta-te, é quem o levanta, porque o que ele ordena, ele nos dá capacidade para fazer. Diz que então entrou em mim o Espírito, no capítulo 2, verso 2, quando falava comigo e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. E ele disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até que precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dás, assim diz o Deus, assim diz o Senhor Deus. Duro semblante significa o seguinte, você está falando, você está repreendendo, ele fica assim. E duro de coração. Ou seja, Deus está avisando, olha, você vai pregar, mas você não vai ver muito fruto, não. Eles não vão te ouvir. Ainda que no cativeiro, muitos não vão te ouvir. Mas ele diz o seguinte, verso 5, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões. Você vai sofrer oposição. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Meus irmãos, a igreja é profeta de Deus. A igreja está neste mundo para pregar o evangelho, para dizer ao perverso que ele morrerá na sua iniquidade se ele não se converter dos seus caminhos. É Deus quem vai levantar e quem tem levantado a igreja para falar. E este é o momento de nós falarmos, de proclamarmos o juízo de Deus e de proclamarmos a salvação de Deus em Cristo Jesus. Agora nós devemos falar isto, quer eles ouçam, quer não. E a igreja assumir o compromisso com o genuíno evangelho, certamente vai levá-la a experimentar sarças, espinhos e escorpiões, mas ela não deve se calar. Essa é a mensagem para nós. A igreja é profeta de Deus.
A igreja é apóstolo, no sentido da palavra enviado de Deus. Ela proclama as Escrituras, ela proclama a Cristo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, ela precisa proclamar o genuíno Evangelho. Mas há uma coisa que acontece com ele. Veja no capítulo 2 ainda, no verso 8. Tu, pois, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde, não deixe de cumprir o propósito de proclamar. Abre a boca e come o que te dou. Ele disse que viu certa mão e estendia para ele, e nela se achava um rolo de um livro. E estendeu para mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Tudo o que ia acontecer na história da redenção. E especialmente nos termos do contexto de Ezequiel, para o seu contexto imediato e depois para frente. Esse rolo do livro é um rolo da história. Ao mesmo tempo podemos dizer que é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos descreve a história da salvação. E ele está escrito por dentro e por fora, porque não há mais o que acrescentar daquilo que Deus já decretou desde a eternidade. Ou seja, a igreja não vai inventar nada. A igreja não tem que acrescentar nada à palavra do Senhor. A palavra do Senhor já está completa. E tudo está já determinado para o tempo do fim, para acontecer cada detalhe da história. O que a igreja só tem que fazer é proclamar. Mas para isso a igreja também tem que crer nessa palavra, tem que se alimentar dessa palavra. E é assim que o Senhor lhe dá esse rolo e diz que esse rolo de livro, ele ordena que ele coma. São lamentações, suspiros e ais, são coisas terríveis que vão acontecer em juízo, mas diz a palavra de Deus. Come o que achares, no capítulo 3, verso 1. Come este rolo, vai aí e fala à casa de Israel. Então abri a boca, ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Enche as tuas entranhas da minha palavra, desse rolo. Enche as tuas entranhas. É isto, igreja, que nós temos que fazer. E veja o que acontece. Apesar de lamentações, suspiros e ais estarem neste livro, eu comi, diz ele, e na boca me era doce como mel. Porque esse é o efeito que a palavra de Deus tem no justo. Doce como mel. Eu não tenho que acrescentar a palavra, esta é a lição. Eu não tenho que tirar nada da palavra. Eu não tenho que atualizar a palavra. Eu tenho que pregar a palavra conforme ela está escrita, com fidelidade, sabendo que certamente a palavra prevalecerá. E eu tenho que me alimentar da palavra. E por último, ele comissiona o profeta, ele põe por atalaia sobre Israel. Na semana passada nós já falamos do atalaia e no futuro vamos falar de novo, se o Senhor Deus permitir. O atalaia era aquele vigilante que ficava na muralha da cidade ou em um lugar elevado, quando na aldeia, para quando viesse o inimigo ele tocasse a trombeta e avisasse o povo para que o povo se escondesse ou se preparasse para a guerra. E se ele não avisasse, ele seria responsável pela morte daquelas pessoas. E ele diz, olha, se eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu o avisares, ele morrerá na sua iniquidade, se ele não aceitar o aviso. Mas tu salvaste a tua alma. Mas se eu te disser que é para tu dizeres para o perverso, certamente morrerás, e o perverso... e você não disser e o perverso morrer, ele vai morrer nos seus pecados, ele vai pagar, ele tem sua responsabilidade, mas eu requererei o seu sangue da sua mão. Este é o ponto, eu não vou me deter nele. É dever da igreja anunciar ao perverso as lamentações, suspiros e ais que virão sobre ele, se não se converter. Mas essa visão de Ezequiel, ela termina. Ele fica por alguns dias mudo, e depois ele começa a falar. Nós vamos falar disso depois, mas eu queria aqui abordar o que está no verso 22, concluindo essa exposição. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te, e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale. Ele estava na sua casa, provavelmente em Tel Abib, quando ele tem a visão, e Deus o manda para um vale ali próximo. E veja o que acontece. E eis que a glória do Senhor... O que é a glória do Senhor? Ele explica. Ele diz que assim era o resplendor, esta era a aparência da glória do Senhor. Depois de descrever o trono,
cuja base eram os querubins com as rodas, em cima um firmamento, um trono, Deus assentado no trono. Então, quando ele fala a glória do Senhor, é toda essa imagem que ele viu. E ele diz que a glória do Senhor, esse carro-trono de Javé, que estava ali como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. Caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo. A glória se movimenta. Você lembra que eu comecei dizendo que Ezequiel esperava poder contemplar simbolicamente a glória de Deus nos querubins? Onde? No templo. Para os judeus, a glória de Deus estava no templo. Mas o que Ezequiel está vendo aqui? A glória de Deus não está presa a templos feitos por mãos. A mesma glória, aquela que encheu o tabernáculo lá em Êxodo 40 e o templo em 1 Reis com Salomão, de uma nuvem que nem os sacerdotes, nem Moisés e respectivamente nem os sacerdotes puderam ficar. Aquela glória que pousava sobre o tabernáculo, essa glória está lá no exílio. O que isso significa? Deus é o rei da Babilônia. Deus está acima de Nabucodonosor. A sua glória não está circunscrita ao templo, onde quer que o povo de Deus vá, mesmo no cativeiro, a sua glória está lá. Queridos, que mensagem maravilhosa. Se eu for para um hospital, a glória de Deus está lá, a presença de Deus está lá. Se eu for para um contexto de guerra, a presença de Deus está lá. Aqueles nossos irmãos que estão presos na Coreia do Norte, torturados em campos de concentração, a glória de Deus está lá, o trono de Deus está lá. Porque Deus não é preso por nenhuma circunstância. Que consolo bendito tem o povo de Deus. Não importa o futuro. A glória de Deus acompanha seu povo no seu exílio. E eu quero, queridos, concluir, eu não poderia deixar de concluir, fazendo um cruzamento dessa mensagem. Esse texto mostra a onipresença de Deus. João tem uma visão semelhante. E eu quero concluir de fato com isto. Lá no capítulo 4 de Apocalipse. Tem algumas diferenças nos detalhes, mas no geral é a mesma coisa que vê Ezequiel. João vê o trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há como um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, é uma menção do próprio Espírito de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, veja, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. É um pouco parecida, as rodas em Ezequiel que tinham olhos, mas aqui os 4 seres viventes. Mas veja aqui, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, um boi, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Do mesmo modo também no capítulo 5, João tem a visão de um livro, que está escrito e selado com 7 selos. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. É o mesmo livro de Ezequiel. Ele está selado com 7 selos.
Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é digno de intervir nessa história em crise? Quem é digno de levar a história a cabo? Quem é digno de derrotar a morte e os inimigos de Deus? Quem é digno de acabar com esse cenário de mortandade? Ele diz, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, ninguém podia intervir na história. Aquelas lamentações, suspiros e ais. E ele então começa a chorar, porque ele entende que alguém tem que intervir nessa história. Não é isso que a gente faz muitas vezes, Senhor? Até quando? Será que o Senhor não vai intervir? Não vai trazer uma vacina? Não vai acabar com essa corrupção dos nossos governantes? E João está com a história, está vendo uma história em crise, porque a igreja está sendo perseguida, perseguição sob Domiciano nesse contexto. O povo de Deus também está num cativeiro ali. E ele diz, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, ninguém pode tocar nessa história. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus selos. Então vi do meio do trono, porque ele reina, e dos 4 seres viventes entre os anciãos de pé. Ele não viu o rei, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro como tendo sido morto. E ele descreve esse cordeiro, ele diz, ele veio e tomou o livro da mão direita. Ele pode tomar o livro da mão direita do Pai. E o que dizem os 4 seres viventes e os 24 anciãos, estes últimos que representam a igreja, Velho e Novo Testamento, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, mas não apenas os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Diz que ele viu a voz de muitos anjos ao redor do trono, e milhões de anjos proclamando digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Mas esse louvor aumenta, e todo o universo, ele diz que vi cada criatura, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, estava dizendo àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Essa visão de João é a consumação da visão de Ezequiel. Ele é Javé no carro-trono, contemplado por Ezequiel. Veja que era uma aparência de homem. Eu falei que o homem é a revelação perfeita de Deus. Por quê? Porque Deus se fez homem. Ele é o verdadeiro Adão, o segundo Adão. Ele comeu no lugar do seu povo as lamentações, suspiros e ais. Ele é o Rei majestoso, o Rei Messias, representado pelo leão do rosto do querubim. Ele é o homem perfeito, segundo Adão, que representando nos levou os nossos pecados, representado pelo rosto do homem, daquele querubim, de Ezequiel. Ele é o servo que veio para se sacrificar e servir com a sua vida o seu próprio povo, representado pelo boi, pelo novilho. E ele é o grande Deus, o Altíssimo, representado pela águia. E ele já morreu e ressuscitou. E ele reina sobre todas as nações. E ele está colocando todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. E tudo que acontecer para nós é vitória. Qual é o nosso papel, queridos? Nosso papel é ser forte. O nosso papel é aguentar firme e seguir proclamando e vivendo o Evangelho de Cristo.
e proclamar aos homens que o nosso Senhor reina, e que Ele é Senhor de vivos e mortos, como o nosso presbítero falou. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.